Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 até o 9. Diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas mover nessa noite. Venhas agir de uma forma grandiosa, Senhor. Que Teu Espírito possa nos envolver para que nós possamos compreender a profundidade, a grandiosidade do Teu amor para conosco, Senhor. Para que possamos viver a Tua verdade a cada dia, a cada instante. Ó Senhor, muito obrigado por nos incluir no Teu plano salvífico. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua grande graça para conosco. Ó Deus, abençoa-nos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto ele é extremamente interessante, mas muito interessante mesmo. Inicialmente, quando nós o lemos, a conclusão que nós temos, não sei se vocês já chegaram a essa conclusão, é que tudo ia muito bem, que tudo estava numa situação meio que paraíso. Nível paraíso. As coisas estavam legais, sem problemas, sem dificuldades. No entanto, quando nós descemos um pouco mais na palavra, nós vamos ver que a igreja estava mergulhada numa perseguição terrível, numa perseguição intensa. Eram pessoas que morriam em nome de Cristo Jesus, pessoas que estavam sendo presas, pessoas que estavam sendo martirizadas porque amavam, porque tinham Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. No entanto, amados, ao lermos os escritos do apóstolo Pedro, parece que tudo estava muito bem, muito legal. Isto porque a sua fé estava alicerçada naquele no qual precisamos alicerçar a nossa fé, em Jesus. Ele tinha convicção plena do grande plano de Deus para a sua vida, para aqueles que serviam a Cristo, para aqueles que haveriam de servir ao longo da história. Pedro tinha certeza absoluta que nada estava solto, nada estava abandonado, mas que havia um controle de Deus naquele momento. E é preciso entendermos, irmãos, essa verdade para que nós possamos também, em meio às dificuldades do dia a dia, compreendermos que estamos dentro de um plano de Deus. Há um plano de Deus, um plano de salvação, um plano de regeneração, um plano de restauração, e nós precisamos compreender que o Senhor nos alcançou. Oh, glórias! Lá nos dias da pré-história, eis que surge Adão e Eva, o Senhor cria o primeiro casal, eis que eles pecam, eis que o plano de Deus, o plano de salvação entra em atuação. Vemos o plano do Senhor, irmãos, ao longo da história, e esse cuidado do Eterno nos alcança, nos envolve. Eis o porquê que mesmo em meio às dificuldades, Pedro estava feliz. Pedro mostra que era preciso louvar, adorar, exaltar o Criador. Eis o porquê que a igreja, mesmo sendo perseguida, estava feliz com o Todo-Poderoso, porque eles compreenderam que faziam parte de um plano maravilhoso de Deus. E eu quero afirmar para vocês que não mudou muita coisa. A realidade dos dias de Pedro, vale ressaltar que ele estava em Roma,
Na década de 60 da nossa época, anos 60 aproximadamente, na década de 60, a igreja era perseguida, extremamente perseguida. E essa perseguição, amados, ela não deixou de existir ao longo da história. Todos aqueles que procuraram ser fiéis ao Todo-Poderoso ao longo dos milênios foram perseguidos. A mão do maligno está sempre à procura daqueles que servem o Todo-Poderoso para fazê-los afastar da presença do Criador. Oh, meu Deus! Nós temos que nos agarrar ao Eterno para vivermos a verdade dele no dia a dia. E essa perseguição, amados, ela se manifesta de muitas formas. Muitas vezes nós estamos esperando aparecer as forças armadas, as forças policiais para prender a igreja, para fechar a igreja. Provavelmente isso não há de acontecer na nossa nação, pelo menos a médio prazo. Espero que não aconteça, pelo menos. Mas se acontecer, estaremos firmes com o Todo-Poderoso até as últimas consequências, porque essa será a maior provação, certamente. Mas não te esqueças, a provação está presente. Hoje vivemos, amados, uma perseguição espiritual. Talvez você não veja essa perseguição. Ela é espiritual, amados. E ela está mais presente do que parece, e é tão terrível quanto aquela que mata as pessoas, talvez até mais terrível, porque a perseguição espiritual, ela é patrocinada pelo inimigo de nossas almas, por Satanás, e ela gera a indiferença no coração. Irmãos, indiferença é uma perseguição. As pessoas não estão vendo essa situação, mas o diabo tem fomentado a indiferença, tem jogado no coração das pessoas a indiferença. Elas não conseguem entender que são perseguidas pelas trevas, mas a indiferença é a garra do maligno, que tem fatiado muitos, assim ó, fatiado muitos, fatiado mesmo. A indiferença é terrível. Outros rejeitam a palavra do Senhor. Deus diz que é preciso estarmos buscando-o em primeiro lugar, e lá na lista, Deus está no 10º, quem sabe no 5º, ou naqueles que são melhores no 2º lugar, no entanto, não está no primeiro lugar. Rejeita princípios do eterno, ainda amarrados em dogmas, em filosofias, na religiosidade. E tudo isso, irmãos, é uma perseguição velada. As pessoas não sentem que estão sendo perseguidas, porque não sentem na carne. A sua carne não é tocada. A sua liberdade não lhe é tirada. E as pessoas ficam de boa. E o diabo retalhando assim, passando as unhas. Mas ainda há a perseguição da mídia. Vivemos dias em que a mídia tornou-se extremamente forte. Se você pudesse voltar no tempo, você que é um pouco mais jovem, mas se pudesse voltar no tempo há 2 décadas, um pouco mais, 3 décadas atrás, você viria que era muito mais fácil viver, por incrível que pareça. É evidente que me refiro no aspecto espiritual. Era muito mais fácil, mas nós estamos vivendo um presente em que as redes sociais, os WhatsApps da vida e mais um tanto de coisas, além de tomar o teu tempo, que deveria ser do Senhor, veja a perseguição da mídia, rouba o lugar do Senhor na vida da igreja. Sem contar o conteúdo que é inserido na mente das pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela pedia socorro. Pastor, me socorre. Pastor, socorro. Socorro, pastor, sou bacharel em teologia, ou seja, conheço a Bíblia. Mas socorro, porque eu não sei para quem recorrer, é uma situação que eu não sei para quem recorrer, eu já esgotei as minhas forças, eu estou sendo dominado pela pornografia. A pornografia tem dominado a minha vida. Eu não consigo deixar a pornografia. Eu conheço, eu sei que está errado, eu sei que não procede, eu sou bacharel em teologia, eu conheço a palavra, mas eu não consigo, pastor, o que é que eu faço? Veja como são as coisas. O que é isso? O diabo com as suas unhas, fatiando a vida das pessoas. E isso é mais comum do que parece. É uma perseguição terrível. Só que ela é um tanto quanto velada.
Você não vê um rifle, você não vê um fuzil, você não vê um revólver, você não vê uns caras todo fardado aparecendo diante de você e dizendo, esteja preso. Ninguém fala, esteja preso para você. Não é verdade? Mas o diabo está destroçando vidas. Outro aspecto da perseguição, amados, a perseguição gerada pela sociedade. Outra perseguição velada. Porque ela, amados, te envolve. A sociedade te envolve. Os amigos te envolvem. Você é envolvido pela situação. O salmista já diz para não assentarmos na roda dos escarnecedores. Só que muitas vezes estamos andando de braços dados com os escarnecedores. Eis mais uma perseguição. É ruim? O cara fala mal de você? Não. O cara aponta para você? Ele toca em ti? Não. Mas o fato de você andar e ser concordante com aquelas práticas erradas, com aqueles costumes errados, com aquilo que é falado que não honra, que não glorifica o Todo-Poderoso, é uma forma de perseguição que te afasta da presença de Deus. E o que Satanás quer é afastá-lo da presença do Senhor. Não importa a forma, ele quer te afastar. Nos dias do apóstolo Pedro, Paulo e vai por aí, nos dias dos apóstolos da igreja primitiva, no primeiro século da nossa época, a perseguição era tensa, era difícil, era o Estado que se levantava contra a igreja, era o imperador que mandava prender, decapitar, que mandava destruir todos que falavam em nome de Cristo, sem contar a perseguição judaica, a religião que perseguia. Mas, queridos, em todas essas situações difíceis, Pedro estava feliz. Oh, glórias! E a alegria, irmãos, ela precisa fazer parte da nossa vida, porque nós temos uma esperança viva em nosso coração. Nós temos uma esperança real em nossa vida. Quando nós lemos, por exemplo, veja, abra sua Bíblia, acompanhe. Versículos 3 a 5 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eis aí a esperança do apóstolo, oh glórias! Como ele conhecia o Senhor, como ele conhecia a palavra de Deus, como ele sabia do plano de Deus. Esse conhecimento criou no seu coração uma viva esperança. E essa esperança, irmãos, não era apenas algo que se espera, que se deseja, ou um simples sentimento, não. Era uma convicção, uma certeza absoluta que Deus faria algo, que Deus estava movendo, que Deus estava agindo, que a graça do Senhor era real. E isso produzia no seu coração uma esperança verdadeira, uma esperança real. E essa esperança, amados, é aquela que o Senhor quer que tenhamos em nosso coração. Uma esperança no projeto de Deus, uma esperança no plano de Deus, uma esperança na restauração, uma esperança porque Cristo Jesus ressuscitou. Cristo Jesus ressuscitou, portanto a nossa fé não é vã. Porém, se Cristo não houvesse ressuscitado, certamente vã seria a nossa fé. Estaríamos seguindo mais um líder, como outros tantos que existem nesse mundo, mas Jesus ressuscitou, Ele está ao lado do Pai, e Ele virá buscar a igreja. Este é o nosso sentimento, esta é a nossa esperança, aleluias. Amados, alegremo-nos no Senhor, porque Ele enche o nosso coração de expectativa boa, expectativa real, a expectativa de estar um dia com Deus lá na glória, vivendo a verdade do Senhor para todo sempre. Irmãos, o apóstolo Pedro não tinha uma vida boa. A Bíblia diz que ele morreu. Ele passou por todos os problemas e morreu.
Morreu em consequência da perseguição. Foi perseguido e morreu porque amou a Cristo Jesus. E ele sabia que o futuro que o aguardava não era um mar de rosas. Muitos hoje vivem uma ilusão, vivem meio que iludido pela religiosidade. Mas o apóstolo Pedro, ele tinha certeza que o que o aguardava era o sofrimento. Mas ele tinha outra certeza, que importava em sofrer em nome de Cristo, porque não havia nada mais precioso, nada melhor, nada que fosse mais caro, nada que fosse mais honrado ao ser humano do que dar sua vida por aquele que deu a sua vida por nós. Oh, glórias! E que nós possamos dar a nossa vida por Cristo Jesus, mesmo que não venhamos a ser presos. Mas lembre-se, as perseguições são verdadeiras e elas estão aí. Elas estão aí. Amém? Amados, o Senhor nos regenerou com 2 propósitos, entre outros, mas 2 propósitos principais. O primeiro, para uma esperança viva na ressurreição. Oh, glórias! Breve estaremos com o Todo-Poderoso. E o segundo propósito é que o Eterno tem uma herança para cada um de nós. Uma herança que não murcha, uma herança que não deixa de existir, uma herança que se desfaz. Não, uma herança real. O Senhor tem essa herança para cada um de nós. Agarre-se ao Senhor, porque vale a pena. Amém, amados? Mas para que tudo isso aconteça, é preciso vivermos mediante a fé em Cristo Jesus. Oh, glórias! Irmãos, a nossa salvação em Cristo, ela produz alegria. Ela produz alegria. Já falei algumas vezes a respeito da alegria. A alegria é um sentimento necessário na vida daqueles que amam a Cristo. Se você ama de fato a Jesus, não pode ser cabisbaixo, não pode ser para baixo, não pode ser depressivo, não pode ser jogado às traças. Não, de forma alguma. Aqueles que amam a Cristo Jesus têm na sua face o sorriso de Cristo. Oh, glórias! Diz a palavra que a face daqueles que seguem a Cristo são formosas. Sabe por quê, irmãos? É a presença de Jesus. Oh, glórias! É a presença do Senhor. Versículos 6 e 7, 1 Pedro, capítulo 1, diz: nisso exultais, olha só, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluias. Queridos, no versículo 6, o apóstolo Pedro nos convida, na verdade nos convoca, não é um convite. O Senhor não convida, o Senhor convoca. Coloca isso na tua cabeça. Deus não faz convites, Deus faz convocações. E no início do versículo 6, nós vemos que Pedro convoca-nos à adoração, a exaltarmos o Todo-Poderoso, a vivermos exultantes, alegres. Mas pastor, como sermos alegres em meio a tantas dificuldades? O apóstolo Pedro, ele não era demagogo, não era hipócrita, ele sabia da realidade daqueles momentos, daqueles dias. Tanto é que um pouco mais à frente ele diz: sejais contristados por várias provações. Sejais entristecidos por várias provações. Mas você pode momentaneamente ficar triste. Isso é natural a gente. Nós não podemos viver a tristeza. Entenda isto. Amém? Aconteceu alguma coisa ruim com você? Aconteceu algo ruim com você? Ah, que legal, aconteceu algo ruim comigo. Não, vamos nos abater, sim. Mas vamos passar por aquele momento. É o pico da dificuldade. Depois do pico da dificuldade, entra a normalidade da dificuldade.
e vamos viver felizes, porque o Senhor é conosco, o Todo-Poderoso não nos deixa, Ele está sempre conosco. Naqueles dias, amados, a igreja era terrivelmente perseguida. Os crentes eram espancados, eram torturados, eram mortos. Olha só, se vocês querem ver o quão terrível eram aqueles dias, leia um livro ou procure na internet, Perseguição à Igreja. Perseguição aos mártires da igreja. Vocês verão como esses homens sofreram em nome de Jesus. Alguns foram cerrados vivos. Penduravam a pessoa de perna para cima, amarrados pelos pés. Uma espécie de serrote, um traçador, nós conhecemos aqui como traçador, uma espécie de serrote grande, entrava entre as pernas, até chegar no ponto em que a pessoa não conseguiria mais viver, até chegar ao ponto de uma hemorragia. Veja o sofrimento, veja o sofrimento. Outros eram colocados numa espécie de roda e eram esticados. Outros colocados numa espécie de cavalete, assim, um cavalete pontiagudo. Essa aqui era uma espécie de tábua, uma coisa pontiaguda, e amarrava os pés da pessoa com pesos. Sofreram porque amaram Jesus. Meu Deus do céu, misericórdia. Amaram Jesus, amados. Amaram Jesus. Nós temos tudo, nós temos tudo. Nós temos tudo. E a gente chuta Jesus como se fosse um cachorro. Sai para lá, Jesus, porque eu quero seguir meu caminho. Se sobrar tempo, Jesus, eu te encaixo na minha agenda. Oh, meu Deus. O final do apóstolo Pedro também não foi muito bom. A Bíblia não diz, mas está escrito por aí que ele morreu de uma forma terrível. De uma forma terrível. Queridos, Pedro estava feliz. Ele sabia de tudo aquilo. Ele sabia que os co-irmãos estavam passando por tantos sofrimentos terríveis. Mas Pedro estava feliz. Porque ele sabia que Deus era tudo na sua vida. E que aqueles que morreram porque não negaram a Jesus. Todos aqueles que eram presos e negavam a Cristo Jesus, negavam a sua fé, eram soltos. Mas aqueles que persistiam em falar, não, eu amo Jesus, Jesus é tudo na minha vida, por Jesus eu morro, por Jesus eu dou a minha existência, por Jesus eu vou às últimas consequências, não me importa a dor desse corpo, porque o que Deus tem para mim, oh meu Deus, é impossível até mesmo mensurarmos, e tão maravilhoso que é. Momentos de sofrimento, nada é. Amados, aprendamos a viver a verdade de Cristo Jesus. E saiba que aqueles que são fiéis serão provados. Não te deixes enganar. Aqueles que são fiéis serão provados. Oh meu Deus, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Irmãos, dizem que os ourives, para apurar o ouro, coloca numa vasilha e fogo nele, fogo no ouro. O ouro torna-se líquido e fogo no ouro. Todas as impurezas do ouro são retiradas pelo fogo. E o interessante, amados, dizem que se deixar o ouro meses e meses sob o fogo, derretido, ele não perde as suas qualidades. Você pode deixar o ouro derretido ali no fogo, 1 mês, 2 meses, 1 ano,
ele continua sendo ouro quando você apagar o fogo. É isso que o Senhor está falando para cada um de nós através do apóstolo Pedro. Ele diz que nós muitas vezes vamos passar pelo fogo, seremos apurados para que nós possamos ter uma vida verdadeira, uma vida real, uma vida, amados, segundo aquilo que Deus quer. Deus nos testa através das provações. Você está passando por provações hoje? É ruim a tal da provação, não é? O capeta, passando a unha lá para cá assim. Se você é fiel, ele não vai te traspassar. Vai arranhar, talvez. Rasgar tuas roupas, coisas assim. Mas só isto. Está passando hoje pelas provações? Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Deus está te provando. Deus está te provando. Seja como o ouro, que mesmo debaixo do fogo intenso não perde as suas qualidades. Não deixa de ser ouro. Em meio às provações, seja elas quais forem, não deixe de ser servo de Deus. Não deixe de ser servo de Deus. Queridos, o plano do eterno para a nossa vida é de salvação. Oh, glórias! A nossa salvação em Cristo sempre foi o plano de Deus. Desde os tempos eternos, o Senhor olhou para cada um de nós e viu a nossa necessidade de salvação. Mas Ele entendeu ainda que era preciso que Jesus tornasse homem e passasse pelo martírio da cruz. Esta é a verdade. E esse plano de Deus nos alcançou. Glórias a Deus, amados, porque estamos debaixo do plano do eterno. Se eu desejar, porque temos o livre-arbítrio, se eu desejar servir ao Senhor, se eu desejar ir para o céu, é possível, porque a porta está aberta para aqueles que são fiéis. Queira ir para o céu. É melhor do que ir para o inferno. Para o inferno você não precisa fazer nada. A porta é um buraco aberto diante de você. Grande, gigante, que envolve todas as pessoas. Mas, para irmos para o céu, necessário é estarmos dentro do plano de Cristo Jesus. Dentro do plano do nosso amado. Versículos 8 e 9. 1 Pedro capítulo 1 diz: a quem não havendo visto amais. Quem foi que nós não vimos, porém amamos? Jesus. Oh, glórias! A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo em quem nós cremos? Jesus. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria. Oh, glórias! Com alegria indizível, um pouco mais que alegria. Exultais com alegria indizível. Alegria indizível é algo que não pode ser descrito. É uma alegria gigantesca, maravilhosa e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, mais uma vez o apóstolo Pedro, ele descreve algo que lhe era comum. Algo que lhe era comum. Ele amava o Senhor acima de todas as coisas. Aqueles que estavam na igreja perseguida da sua época, seus contemporâneos, amavam ao Senhor sem vê-lo. Pedro até andou com Jesus, porém os demais não andaram. A igreja que era perseguida, aqueles que morriam por Cristo, não conheciam a Jesus pessoalmente, porém amavam ao Senhor sem vê-lo. Essa é a nossa realidade hoje. Nós não vemos a Cristo, mas temos que amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com todo o nosso ser. Amém, amados? Ainda, crê em Cristo. Aleluias! Irmãos, aqueles que creem em Cristo, têm Cristo como companhia diária. Você crê em Cristo Jesus? Se você crê, Ele é teu companheiro 24 horas por dia. Não te enganes.
Tem muita gente crendo em Jesus, mas só é companheiro de Cristo um dia por semana, 2 dias por semana, quando vão à igreja. Os demais dias, demais horas do dia, não andam com Cristo Jesus. Não tem prazer com Cristo. Não tem satisfação no amado. Não amam, não vivem. Deixa-me dar um exemplo para você. Jesus é o seguinte, amados. Quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos, pressupõe-se que nós aceitamos a verdade de Cristo. É impossível crer sem aceitar. Se você fala, eu creio em Jesus, você está dizendo, eu confio, eu aceito, eu estou pronto para viver Cristo Jesus. Eu submeto-me à vontade do Eterno. Caso contrário, não é crer. Eu creio que essas lâmpadas estão apagadas. Eu creio, eu juro. Está apagada. Estão apagadas. Estão apagadas. Gente, não estão acesas, estão apagadas. Não está crendo? Elas estão apagadas. Tem muita gente que crê em Jesus dessa forma. Jesus é tudo, mas não vive Cristo Jesus na vida. Isso não é crer. É eu afirmar que essas lâmpadas estão apagadas quando sabemos que elas estão acesas. E vemos que elas estão acesas. Jesus, amados, para que nós possamos vivenciá-lo, tê-lo como companheiro, crer nele, eu tenho que ter convicção plena de quem ele é. E se eu sou o companheiro de Jesus na igreja, só na igreja, mas no trabalho eu não sou companheiro de Jesus, me perdoa Jesus, mas no trabalho não dá para ser companheiro seu. Na escola também não dá. Onde mais? Em casa, no Netflix da vida, Jesus. Olha, Jesus, aqui não dá para ser teu companheiro. Eu quero assistir a série do Lúcifer. Série boa. Lúcifer. Tem muito crente que assiste Lúcifer. Para quem não sabe o que é isso, é uma série famosa que está no Netflix. Lúcifer. Quem tem Netflix sabe dessa série, porque por incrível que pareça, a chamada aparece continuamente. É incrível. Jesus, você senta aqui comigo. Senta aqui comigo que agora nós vamos assistir Lúcifer. Legal, né, Jesus? Vamos vibrar com Lúcifer. Agora, chegou o momento que as luzes se apagaram, Jesus, nós vamos para o pornô. Pornô no WhatsApp, no YouTube, Netflix e vai por aí. Tudo que é lugar você encontra tal do pornô. Jesus, vamos aí, vamos sentar aqui agora, porque agora vamos curtir um lance diferente. Gente, parece brincadeira, não é? Mas de fato, espero que seja brincadeira. Espero que seja. Porque Jesus não está nessa história com você. Não está. Aqueles que creem em Cristo têm Jesus como companheiro 24 horas por dia. Chova ou faça sol. 24 horas por dia. Sério, né, gente? E aí? Dá para nós refletirmos um pouco e descobrirmos se nós cremos ou não em Jesus? Será que Cristo anda comigo 24 horas por dia sem constrangimento? Temos que analisar, não é? E por fim, Pedro diz: alegre-se em Cristo. Alegre-se em Cristo. Alegre-se em Cristo. Irmãos, Jesus precisa ser a motivação da nossa alegria. Jesus precisa ser a motivação do nosso sorrir. Jesus precisa ser a motivação da nossa felicidade. Jesus precisa ser a motivação do nosso aquele momento assim agradável.
surreal. Jesus precisa ser a nossa alegria em todos os aspectos. Amados, esta é a verdade de Cristo Jesus para a nossa existência. O apóstolo Pedro viveu essa verdade àqueles que morriam na sua época, perseguidos, mortos, assassinados, martirizados. Estes estavam com a sua fé firmada em Cristo Jesus. Nós precisamos firmar a nossa fé em Cristo Jesus. Firme-se em Cristo Jesus. Oh, glórias! Quando você de fato é salvo, alcançado pelo plano salvífico de Deus, o teu coração é tomado por esperança. A tua vida é cheia de alegria, porque você sabe que está dentro do plano real de Deus. O plano de Deus que te levará para o céu, e você estará para todo sempre na glória com o nosso amado. Em meio às lutas, lembre-se, Jesus é a esperança. Em meio às dificuldades, Jesus é a esperança. Em meio às provações, Jesus é a esperança. Em meio dos problemas, Jesus é a esperança. Jesus é a esperança a cada instante da nossa vida. A cada instante. Ame, creia, alegre-se em Jesus. Amém? Deixe-se envolver pelo amado de nossas almas. Oh, glórias! Vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai. Planta essa palavra em nosso coração, para que nós possamos viver a Tua verdade. Em meio às dificuldades, meu Deus, estarmos alicerçados em Ti. Em meio às provações, permanecermos fiéis a Ti, Senhor. Oh, Pai amado, fala conosco, é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 1046